Você realmente acredita que o poder supremo de uma nação reside na caneta de um presidente? A cada 4 anos, o mundo para e assiste ao espetáculo das eleições, acreditando piamente que a mudança de uma faixa presidencial altera quem realmente controla o fluxo do dinheiro. Mas, infelizmente, isso é uma ilusão confortável. Existe uma camada de poder que opera muito acima da política partidária, uma elite oculta que não precisa de palanques, não pede votos e, definitivamente, não dá explicações em entrevistas coletivas. Enquanto a população discute ideologias de esquerda ou direita, existe uma estrutura corporativa tão vasta e onipresente que a economia de países inteiros não passa de uma simples linha em suas planilhas de gestão de risco. O que vamos dissecar neste vídeo não é uma teoria sem base ou especulação de internet. Estamos falando de dados públicos, relatórios da SEC e estruturas de propriedade cruzada que estão disponíveis para qualquer um ver, desde que saiba onde procurar. A verdade é incômoda, mas necessária. O sistema financeiro global moderno foi desenhado para funcionar como um funil gigantesco, drenando a riqueza produzida na base da pirâmide diretamente para o topo. Você trabalha, paga impostos e consome. Mas para onde vai esse valor? Uma parte assustadora do seu esforço diário não fica no Estado, nem volta em serviços. Ela é transferida, através dos juros da dívida pública e dividendos corporativos, para 2 entidades que, juntas, possuem ações de quase tudo o que você toca. Prepare-se. Hoje vamos puxar a cortina. Se você acha que trabalha apenas para pagar suas contas, pense de novo. Você vai descobrir que, na verdade, trabalha para alimentar os rendimentos dos verdadeiros donos do mundo. Para entender a dimensão do que estamos enfrentando, precisamos sair da teoria abstrata e olhar para sua rotina matinal. Vamos fazer um exercício rápido. Imagine que você acorda e pega seu iPhone para checar as mensagens. Depois, decide tomar um café e pesquisar algo no Google. Talvez, mais tarde, você abasteça o carro com gasolina ou precise passar na farmácia para comprar um remédio de um grande laboratório. Parece um dia comum, repleto de escolhas pessoais e marcas concorrentes brigando pelo seu dinheiro, certo? Errado. Essa é a maior ilusão de ótica do capitalismo moderno, a ilusão de escolha. Se você parar agora e analisar a estrutura acionária das empresas que fabricam esses produtos, encontrará um padrão perturbador que se repete com precisão matemática. Você acha que a Coca-Cola e a Pepsi são inimigas mortais em uma guerra de mercado? Na prateleira do supermercado, sim. Mas quando olhamos para quem recebe os dividendos no final do trimestre, vemos que a BlackRock e a Vanguard são as principais acionistas institucionais de ambas. O mesmo acontece se você comparar a Apple com a Microsoft, ou os grandes bancos como JP Morgan e Bank of America. Não importa qual produto você escolha, o dinheiro flui para o mesmo reservatório. A concorrência, para o consumidor, é real. Para os donos do capital, é irrelevante. Eles ganham, não importa quem vença. Mas o que são exatamente essas empresas? Para o investidor iniciante, é crucial entender que elas são gestoras de ativos. Em teoria, elas não possuem o dinheiro. Elas administram o dinheiro de fundos de pensão, de investidores e de governos. No entanto, quem detém o poder de voto nas assembleias dessas empresas não é o aposentado cujo dinheiro está no fundo, são os executivos da gestora. Isso confere a elas um poder de influência corporativa sem precedentes na história humana. Para colocar em perspectiva, vamos falar de números. A BlackRock sozinha chegou a ultrapassar a marca de 10 trilhões de dólares em ativos sob gestão. É difícil visualizar o que isso significa, então vamos comparar. Esse valor é maior do que o PIB de praticamente qualquer país do mundo, exceto Estados Unidos e China. Elas têm mais poder econômico do que a Alemanha, o Japão ou o Reino Unido inteiros. Quando Larry Fink, o CEO da BlackRock, escreve sua carta anual aos investidores, o mercado global treme e governos ajustam suas políticas, porque sabem que ir contra uma entidade desse tamanho é suicídio econômico. E a cereja do bolo dessa centralização, a estrutura de propriedade é circular. Se você pesquisar quem são os maiores acionistas da BlackRock, adivinhem quem aparece no topo: a Vanguard. E quem possui a Vanguard? A estrutura é opaca, pois ela é propriedade de seus fundos, mas na prática, cria-se um duopólio hermético onde ninguém entra e de onde o dinheiro nunca sai.
Elas são a mão invisível que move quase todas as peças do tabuleiro global, decidindo desde o preço da sua energia até a direção da inovação tecnológica. E se controlar as empresas já parece assustador, espere até descobrir o que elas fazem com a dívida do seu país. Agora que você entende que eles são donos das empresas que vendem tudo o que você consome, precisamos dar um passo além. Controlar o mercado de ações é lucrativo, sem dúvida, mas controlar a dívida soberana de nações inteiras é o que confere o verdadeiro poder divino a essa elite financeira. É aqui que a mágica ou o golpe, dependendo do seu ponto de vista, acontece. Para entender isso, precisamos de 1 minuto de educação financeira sem os eufemismos que os jornais usam para te tranquilizar. A base de quase todos os governos modernos, especialmente o dos Estados Unidos, cuja economia dita o ritmo do mundo, opera em déficit constante. Isso significa, de forma simplificada, que o governo gasta muito mais do que arrecada com impostos. Para cobrir esse buraco negro orçamentário e continuar pagando salários, construindo pontes ou financiando guerras, o governo não pode simplesmente parar de gastar. Então, ele emite títulos da dívida. Pense nisso como um cheque pré-datado ou uma nota promissória gigante garantida pela confiança no país. O governo diz ao mercado: me empreste 1 bilhão agora, e eu te pago daqui a 10 anos com juros. A pergunta de $1 trilhão que ninguém faz no noticiário noturno é: quem tem dinheiro suficiente para comprar trilhões e trilhões de dólares em dívida governamental? Antigamente, a resposta seria outros países ou o próprio povo via poupança. Mas hoje, os maiores compradores e detentores dessa dívida são, direta ou indiretamente, os gigantescos fundos institucionais geridos por BlackRock, Vanguard e seus pares. Aqui o ciclo se fecha de forma perversa. Quando o governo vende essa dívida para BlackRock, ele precisa pagar juros sobre ela. De onde vem o dinheiro para pagar esses juros? Vem, única e exclusivamente, de você. Vem dos seus impostos. Perceba a gravidade disso. Uma fatia colossal do orçamento federal de um país não é destinada à saúde, educação ou segurança. Ela é carimbada como o serviço da dívida. Isso é apenas um nome técnico para dizer que o governo está pegando o dinheiro do seu trabalho e transferindo diretamente para as contas das gestoras de ativos que compraram os títulos. Você não está pagando impostos apenas para manter o Estado funcionando. Você está pagando um aluguel perpétuo pelo dinheiro que o governo pediu emprestado aos donos do mundo. Mas a situação piora. E se o governo não aumentar os impostos, mas ainda precisar pagar a dívida? Ele imprime dinheiro, ou o Banco Central cria dígitos eletrônicos. Isso gera inflação. A inflação é um imposto invisível que corrói o seu poder de compra, fazendo seu dinheiro valer menos no supermercado. Para as grandes gestoras, a inflação é gerenciável, pois elas possuem ativos reais, imóveis, commodities, ações que sobem de preço junto com a inflação. Para você que vive de salário, é empobrecimento imediato. É um mecanismo de pinça. De um lado, eles te apertam com impostos para pagar os juros, do outro, a inflação destrói o que sobra do seu salário. É crucial mencionar o papel obscuro que essas empresas desempenham durante as crises, o que alimenta as teorias sobre o Grande Reset. Vamos olhar para a crise de 2008 e, mais recentemente, a de 2020. Quando os mercados quebraram e o pânico se instalou, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, precisou intervir injetando trilhões na economia para salvar o sistema. Mas o governo não tem a expertise para operar no mercado com essa velocidade. Então, quem eles contrataram para gerenciar esse programa de compra de ativos? A BlackRock. Isso não é teoria, é fato registrado. O governo dos Estados Unidos contratou a BlackRock para decidir quais títulos corporativos e dívidas o Banco Central deveria comprar para salvar a economia. Pense no conflito de interesses. A maior gestora de ativos do mundo estava essencialmente decidindo onde o dinheiro infinito do governo seria alocado. E, surpresa, o mercado se recuperou. E os ativos sob gestão dessas empresas explodiram de valor. Enquanto a economia real, a padaria da esquina, o pequeno escritório, quebrava. Esse fenômeno sugere que as crises econômicas não são falhas do sistema. Elas são features, características do design.
Em cada crise, a classe média é dizimada, pequenas empresas fecham as portas e seus clientes são absorvidos pelas grandes corporações, aquelas que a BlackRock possui. Ao mesmo tempo, a dívida pública explode para financiar o resgate, criando mais títulos que pagam juros eternos para os detentores do capital. É uma transferência de riqueza da base para o topo, na maior escala que a humanidade já viu. O objetivo final não parece ser que o governo pague a dívida. Se a dívida for paga, o fluxo de juros cessa. O objetivo é que a dívida cresça para sempre, mantendo a população presa em um ciclo de trabalho para pagamento de juros, enquanto os credores, a elite oculta, acumulam terras, infraestrutura e recursos naturais com o lucro desse sistema. Eles não querem o seu dinheiro para gastar, eles querem o seu dinheiro para comprar o mundo físico ao seu redor, tornando você um inquilino no seu próprio país. Se você chegou até aqui, já entendeu que dinheiro não é um problema para essa elite. Mas em níveis estratosféricos de riqueza, acumular mais dólares deixa de ser o objetivo principal. O jogo muda. O objetivo passa a ser controle. E para exercer controle total sobre o mercado global no século XXI, não basta ter capital, é preciso ter informação privilegiada e poder político. É aqui que a BlackRock deixa de ser apenas um banco gigante e se revela como uma entidade de inteligência tecnológica quase onisciente. O segredo mais bem guardado e talvez o mais assustador da BlackRock não é um cofre cheio de ouro, mas uma sala de servidores em Washington, conhecida como Aladdin. A sigla, que significa Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network, é o nome do supercomputador e software de gestão de risco da empresa. Mas chamar o Aladdin de software é como chamar uma bomba atômica de fogos de artifício. Este sistema monitora a cada segundo trilhões de dólares em ativos ao redor do planeta. O que torna isso aterrorizante é a abrangência. O Aladdin não gerencia apenas o dinheiro da BlackRock. Ele é alugado e usado por seus concorrentes, grandes seguradoras e, pasmem, pelos próprios bancos centrais. Quando o Federal Reserve ou o Banco Central Europeu precisam saber o risco de uma crise, eles perguntam ao Aladdin. Isso significa que a BlackRock tem uma visão de raio-x de todo o sistema financeiro global. Eles veem as cartas de todos os jogadores na mesa. Um algoritmo privado detém as chaves da estabilidade econômica mundial. Se o Aladdin disser que um setor é arriscado, o investimento seca e aquele setor morre. É um poder de vida ou morte sobre indústrias inteiras, exercido por linhas de código. Com essa arma tecnológica na mão, eles avançam para a engenharia social através da agenda ESG, Environmental, Social and Governance. Você provavelmente já ouviu falar sobre empresas sendo forçadas a adotar políticas de diversidade agressivas ou metas ambientais irreais que prejudicam seus lucros. Muitos acham que isso é apenas lacração ou ideologia política infiltrada. A realidade é mais cínica, é manipulação de mercado. Larry Fink, CEO da BlackRock, envia cartas anuais aos CEOs das maiores empresas do mundo com um ultimato velado. Ou vocês seguem nossas diretrizes de governança e comportamento social, ou nós cortamos o fluxo de capital. Ao forçar a agenda ESG, eles podem desvalorizar empresas de petróleo, carvão ou indústrias tradicionais, que eles querem comprar barato, e inflar artificialmente o valor de novas tecnologias verdes, nas quais eles já estão pesadamente posicionados. Não é sobre salvar o planeta ou promover justiça social. É sobre criar novas bolhas de mercado, onde eles têm vantagem antecipada, destruindo a concorrência de médio porte que não consegue arcar com os custos dessas novas regulações. E como o governo permite que uma empresa privada tenha tanto poder de coerção sobre o mercado? A resposta é simples e desanimadora. Eles são o governo. Existe um fenômeno conhecido em Washington como a porta giratória, The Revolving Door. Se você olhar para a lista de diretores da BlackRock e para os altos escalões do Tesouro Americano ou da Casa Branca, verá os mesmos nomes trocando de cadeiras constantemente. Executivos da BlackRock saem da empresa para assumir cargos onde escrevem as leis financeiras. Depois de alguns anos, eles saem do governo e voltam para a BlackRock com salários milionários, agora sabendo exatamente como explorar as leis que eles mesmos criaram.
Brian Deese, Wally Adeyemo, entre outros, são exemplos de figuras que transitam livremente entre regular a economia e lucrar com ela. Não existe mais uma linha divisória clara entre o regulador e o regulado. O Estado e a corporação se fundiram em uma única entidade de poder, onde a democracia é apenas um teatro para manter a população distraída enquanto as decisões reais são tomadas em salas de reunião fechadas sob a luz fria dos servidores do Aladdin. O cenário que desenhamos aqui pode parecer distópico, digno de um filme de ficção científica, mas infelizmente é a radiografia exata do momento histórico em que vivemos. O que estamos presenciando não é o capitalismo de livre mercado que nos venderam na escola. O capitalismo pressupõe concorrência, risco e propriedade privada. O sistema atual, dominado por BlackRock, Vanguard e seus satélites, está muito mais próximo de um neofeudalismo corporativo. Nessa nova era, a vasta maioria da população está sendo lentamente empurrada para uma condição de servidão moderna. A frase infame do Fórum Econômico Mundial, "Você não terá nada e será feliz", não é um conselho, é uma previsão de modelo de negócios. O objetivo final é uma sociedade de inquilinos, onde você paga assinaturas para tudo, para morar, para se locomover, para se entreter e até para comer. Eles possuem a infraestrutura do mundo e você paga o aluguel para existir dentro dela. Mas aqui está a virada de chave. O sistema conta com duas coisas para continuar operando: a sua dívida e a sua ignorância. Enquanto você acreditar que o problema é apenas o político A ou B, eles continuam invisíveis, operando nas sombras. Ao assistir a este vídeo, você deu o passo mais perigoso contra eles. Você enxergou as cordas que controlam as marionetes. Saber que o jogo é manipulado não deve te paralisar de medo, deve te armar de frieza. Agora que você sabe quem são os verdadeiros donos da dívida e do mercado, você deixa de ser uma vítima ingênua e passa a ser um observador alerta. Mas a informação sem ação é inútil. É preciso saber como se mover nesse tabuleiro minado. Se você quer entender como blindar o seu patrimônio, como fugir das armadilhas da dívida e como navegar em um mundo desenhado para tirar tudo de você, este canal é o seu quartel-general. Não peço seu like por vaidade. Peço sua inscrição como um ato de resistência e busca por soberania financeira. No próximo vídeo, vamos discutir estratégias práticas para sair do radar financeiro e proteger o fruto do seu trabalho contra esse sistema predatório. Não seja mais uma peça no tabuleiro deles. Assuma o controle. Te vejo lá!